Olá, tudo bem com você? Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, quando você for estar assistindo esse vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu queria começar mais um dia de Provérbios. Hoje nós vamos meditar em Provérbios capítulo 4. E eu queria começar orando, porque a oração, a palavra de Deus já está revelada para nós. E a oração é pedindo que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento, a nossa visão, a nossa mente. Todos aqueles que vão assistir esse vídeo completo, peço também, se você puder, feche os seus olhos e entre na presença de Deus através da oração. A oração Jesus Cristo nos deu livre acesso ao trono da graça, ao coração do Pai. Nós temos esse privilégio hoje de ligar lá para o céu, o telefone, e sem dúvida nenhuma, o nosso Deus escuta, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, e a sua graça está sobre nós. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, que não possam ouvir o nosso clamor, tá bom? Então ore comigo neste dia, nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te entrego agora as vidas que vão assistir, ó Pai, esse vídeo, ó Pai, que elas sejam edificadas, ó Pai, pela Tua palavra. Ó Deus, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo, meu Pai, que habita em mim. Meu Deus, que seja iluminada a palavra já revelada, que eu possa trazer algo, Senhor Deus, que venha de Ti, meu Pai. No nome de Jesus, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade, Pai, porque esse é o Teu propósito sobre minha vida, e que o Senhor também ache corações aflitos, ache corações que estão necessitando da palavra do Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, é cura, alimento para todo aquele que crê. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém. Amém, meus queridos. Hoje, mais um dia, nós vamos meditar lá em Provérbios, e hoje Provérbios capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 10, tá bom? Provérbios capítulo 4, Provérbios fica depois de Salmos, fica ali no Velho Testamento. Livro de Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: Meu filho, ouve e aceita as minhas palavras, para que se prolongue os anos de tua vida. Eu te ensinei o caminho da sabedoria e te guiei pelas veredas da justiça. Quando andares, teus passos não se confundirão, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não siga as veredas dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Não passe por ele. Evita-o, desvia dele e passa longe. Pois eles não dormem se não fizerem o mal. Perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Já a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ficar completamente claro. Louvado seja Deus. Palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 10. Eu vou expor aqui o texto nesse quarto dia de Provérbios. No versículo 10 do capítulo 4 diz assim: Meu filho, ouve e aceita as minhas palavras, para que se prolonguem os anos da tua vida. Aqui Deus está nos fazendo um alerta. Ele está dizendo: meu filho. Deus, no Antigo Testamento, já tratava o seu povo como filho, e hoje nós sabemos que somos filhos por adoção. Todos aqueles que aceitaram a Jesus, todos aqueles que tiveram a vida entregue a Jesus, e todos aqueles que confessarem a Jesus são filhos de Deus e são inseridos na família da fé, na família de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoa. Nosso Deus é justo, bom e maravilhoso. O Evangelho é para todos, para judeus, gregos, romanos, para todos, para ateus, para todos os tipos de pessoas. O Evangelho tem poder para alcançar qualquer pessoa. Por mais que seja difícil a situação, a palavra de Deus pode fazer morada e mudar o teu coração.
tá bom? Ele diz: meu filho, ouve e aceita as minhas palavras para que prolonguem os anos de tua vida. Deus está dizendo: olha, se tu ouvires a minha palavra e a praticares, os teus dias serão longos. Aqui Deus está nos ensinando algo básico. Ei, obedece às leis instituídas pelas autoridades constituídas, obedece às leis dos homens, anda em retidão diante de Deus, mas também diante das pessoas. Não adianta nada, meus queridos, a gente dizer que serve a Deus, anda conforme Deus fala, mas conforme as leis a gente faz uma coisa totalmente diferente. A Bíblia nos orienta a sermos praticantes da palavra do Senhor. Praticantes da palavra do Senhor. Ele diz: para que prolonguem os anos de tua vida. Então a palavra de Deus, quando praticada, quando colocada em prática, ela vai prolongar os nossos dias. Porque a Bíblia é um manual de vida. O autor da vida escreveu a Bíblia. Então o autor da vida sabe o que é melhor para as nossas vidas. Não sou eu que sei o que é melhor para mim, não. É a palavra de Deus que sabe o que é melhor para a minha vida. Quando a gente vai no médico, um médico que estudou 5 anos ou 8 anos, talvez até mais, ele vai olhar, vai ver seu problema e vai passar uma receita, um remédio, vai passar uma receita e você vai comprar aquele remédio. Por quê? Porque ele sabe do problema, ele sabe qual vai ser o remédio que vai combater a doença. Do mesmo jeito é Deus nas nossas vidas, ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, nós não sabemos. Ei, se engana quem pensa que nós sabemos o melhor para nós, mas quem sabe o melhor para nós é o próprio Deus. Deus sabe todas as coisas e a Bíblia revelada, a palavra de Deus, nos instrui a andar somente num caminho, o caminho de retidão, um caminho de justiça, um caminho de santidade, um caminho de novidade de vida, e somente em Cristo Jesus a gente pode ter esse caminho para a glória de Deus. No versículo 11 ele diz: eu te ensinarei o caminho da sabedoria e te guiarei pelas veredas da justiça. Olha, quem nos capacita, nos ensina a andar pelo reto caminho é o próprio Senhor. Pelas minhas próprias forças é impossível andar no caminho da justiça. Pelo meu próprio mérito é impossível andar no caminho da verdade. Ei, Jesus que comprou, que nos... O mato estava fechado, não tinha como nós passar, a mata era grande, imagina uma mata fechada. Jesus veio e abriu o caminho para nós andarmos. O caminho foi aberto. O céu está aberto. Para todos aqueles que creem em Jesus, o céu está aberto. Repito isso. Nós temos, no nome de Jesus, como entrar, andar pelo caminho de retidão, porque a palavra diz: olha, eu te ensinarei. É o próprio Espírito de Deus, a própria palavra revelada, ela nos orienta a andar segundo o seu caminho. Ei, Deus é Deus. Deus usou uma jumenta para falar com o homem. Quando Deus quer falar conosco, Ele usa quem quer, da maneira que Ele quiser. Porque Deus é Deus. Deus não perdeu os seus atributos incomunicáveis, sua onipotência, onipresença, onisciência. Deus continua sendo Deus, operando, fazendo, convertendo, mandando, porque Deus é Deus. Muitas vezes, meus amigos, quando nós estamos obedecendo um caminho lá de Deus, nós vamos ser taxados talvez por loucos. Talvez Deus falou ao teu coração algo e você está seguindo. Ei, nessa noite eu digo, continua, porque Deus confirma aquilo que Ele falou, porque Deus não é um Deus de mentira, é um Deus de verdade. Ele diz: eu te ensinarei o caminho da sabedoria. Eu te ensinarei. Ele está dizendo, é Ele, o próprio Senhor, que vai ensinar. Amém? É o próprio Senhor que vai nos ensinar, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Meu querido, o Espírito Santo está habitando em todos aqueles que aceitarem a Jesus. Isso é uma verdade bíblica. No versículo 12 diz assim: quando andares, teus passos não se confundirão, e se correres, não tropeçarás.
Ei, que versículo lindo! Quando andares, teus passos não se confundirão. Ei, aqueles que estão andando num caminho, numa direção que Deus deu, eles não vão ser confundidos. Eles podem até passar por momentos de insensatez, momentos de confusão, mas Deus vai endireitar o caminho dele, Deus vai capacitar ele, e ele vai ver que aquilo que ele está fazendo é o próprio Deus que está o instruindo. O próprio Senhor não vai te deixar sozinho caminhar. Deus é misericordioso. Quando andares, teus passos não se confundirão. Tu não vais ser confundido quando estiver andando perante o caminho do Senhor. E ele diz, se correres, porque nós somos seres humanos, muitas vezes nós somos apressados, mas a Bíblia está dizendo, olha, se correres, não tropeçarás. A tendência é quem está correndo, ele tem mais facilidade a correr, a cair, desculpe. Quem está correndo tem facilidade de cair, mas ele diz, olha, se eu te guiar, se eu te direcionar, por mais que você corra, você não vai cair. Não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. E no versículo 13 ele diz, apega-te à instrução e não alargues. Ei, apega à instrução. O que é que Deus está te pedindo hoje para fazer? Você conhece o Evangelho da Graça? Você sabe o que Deus tem te pedido para fazer? Apegue a instrução. Muitas vezes você está sendo instruído para fazer algo e Deus confirmou a você essa petição. Muitas vezes você meditou nessa palavra aqui e Deus falou ao seu coração. Você tem uma direção clara para andar. Ei, vai sem medo. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Não tenha medo. Se foi Deus que mandou você caminhar, então caminhe. Às vezes eu fico imaginando Abraão, quando Deus disse, olha Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mandar. Imagina Abraão tendo que abandonar tudo, deixar tudo. Talvez seus parentes ficaram, eita, Abraão está ficando doido, Abraão é louco. Meu Deus, vai sair da terra que ele está aqui, no conforto que ele está aqui. Vai para uma terra, vai perambular por uma terra que nem ele conhece. Que loucura! E do ponto de vista humano é loucura mesmo. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que não creem. Mas para os que creem é poder de Deus para a salvação. Ei, meu irmão, não sou um ator aqui. Eu não sou um ator. Eu estou falando isso aqui do meu coração. Eu estou falando o que a Bíblia está falando. Esse mesmo João que está falando aqui, se um dia eu se encontrar com você, eu vou falar do mesmo jeito, porque eu sou servo do Senhor. João, servo do Senhor. O maior título que o homem pode ter é ser chamado filho de Deus. E filho não é título. Ei, ser filho não é ter título. Ser filho é ser amado, é ser cuidado, é ser direcionado, é ser repreendido. É maravilhoso ser filho de Deus. A Bíblia diz assim, olha, se Ele deu o seu próprio filho, será que Ele não vai dar a vocês todas as outras coisas? Se Deus entregou o seu próprio filho por mim e por você, será que Ele vai deixar você nessa guerra, nessa batalha, nessa situação sozinho? Ei, de forma nenhuma, Deus não te abandona. Ei, quando nós estávamos lá no Egito, quando nós estávamos lá nas trevas, Deus estendeu a mão para nós. Por que Ele vai nos soltar agora, que nós estamos caminhando na luz? De forma nenhuma, o Senhor está dizendo, olha, eu não te abandono, meu filho. Pode acontecer o que aconteceu, eu não te abandono. Só permanece, não olha nem para um lado nem para o outro, mas olha para frente, para Cristo Jesus. Amém? E no versículo 14 diz assim, não sigas a vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Ei, a Bíblia está sendo clara, não siga pelos caminhos dos ímpios. O que é ímpio? Talvez você ouviu essa palavra agora. A Bíblia diz que os ímpios são aquelas pessoas que não conhecem a Deus e são aquelas pessoas que conhecem a Deus e mesmo assim escolhem viver longe do caminho. Porque o Evangelho está sendo pregado, anunciado. Ei, não tem ninguém inocente hoje na história. Ei, a religião evangélica vai
ultrapassar a católica, segundo estudos, em 2030. E cadê o resultado disso, eu te pergunto? Cadê a nossa bancada evangélica? O que ela está fazendo por nós? Será que essa bancada evangélica ela está trabalhando em favor do povo de Deus? Ou será que nós dependemos de uma bancada evangélica? Uma boa pergunta para nós se perguntar. Ei, meu querido, o telefone do céu é ligado 24 horas. Entra em contato com o Senhor. Liga para o Senhor e fala de forma... Não precisa falar bonita, não precisa falar... Não, fala de forma que ele vá compreender. Porque a Bíblia diz que o Espírito, nós nem sabemos como orar. Nós somos tão pequenos diante da glória de Deus que nem orar nós sabemos. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ei, fiel é o Senhor para nós, para nossas vidas. Então, se a igreja evangélica está crescendo, então o mundo tem que mudar, meu querido. Ei, mas parece que está piorando as coisas. Uma das nações que são evangélicas, os Estados Unidos, uma das nações mais prejudicadas hoje pelas drogas. São assuntos complicados de falar, perde o alcance do vídeo, mas nações estão sendo... Existe uma agenda por detrás de todas essas, uma agenda do mal contra as pessoas, contra os filhos, contra os casamentos, contra os relacionamentos, contra a igreja do Senhor, contra os servos que ainda estão pregando a palavra de forma fiel às Escrituras. Existe uma agenda contra tudo isso, mas a Bíblia fala: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então não desanime, não desanime, não desanime. Alegre teu coração, homem e mulher de Deus. Continua firme. Continua orando por teu casamento, por teu lar, por tua casa. Abençoa a tua casa. Em nome de Jesus, eu abençoo essa casa. Fale palavras de bênção sobre seu marido. Declare coisas boas sobre a vida dele. Diga ao fraco: eu sou forte em Cristo Jesus. Ei, Jesus sabe a nossa fragilidade. A Bíblia diz lá em Salmo 103... como um pai se compadece dos seus filhos, assim é Deus, porque Ele lembra que nós somos pó, nós não somos nada. Às vezes a gente aqui briga por tanta coisa, mas no final de tudo, quando a gente chega lá no final, será que vai valer a pena toda briga, toda luta? Do ponto de vista da vida, a vida humana é muito breve. Ei, não se importe com o que os outros falam de você, mas o que Deus fala de você. O que você pensa de você muitas vezes não é verdade. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você é o que Deus diz de você. Então, seja firme, forte e constante, sabendo que quem começou a boa obra é fiel para terminar. E diz assim no versículo 15... No versículo 16, pois eles não dormem se não fizerem o mal, perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar. Ei, tem pessoas ruins no mundo, muitas. Tem pessoas mal intencionadas em todo o ambiente. A Bíblia diz, está dizendo que eles não sossegam em fazer você tropeçar. Ei, cuidado com quem você abre para entrar na tua casa. Ei, cuidado com quem você abre para entrar na tua vida. Cuidado, tem pessoas que são enviadas do mal para destruir, para plantar coisas ruins, para confundir a tua mente. Ei, mas Deus te fala nessa noite. Ei, cuidado, alerta, se alerta. A Bíblia diz, vigiai e orai para não caíres em tentação. Vigia, homem, mulher de Deus. Vigia, você que está aí do outro lado, vigia. Vigia onde você está pisando. Tenha comunhão com Deus. A Bíblia diz que a gente deve orar em todo tempo, orar e sem cessar. Nós devemos estar em oração, em espírito, a cada instante, para não tropeçarmos, para não sermos enganados ou confundidos. E aqueles que são de Cristo não são confundidos, não são enganados.
crê, meu irmão. Aqueles que estão em Cristo não são confundidos e não são enganados. Porque o próprio Espírito Santo de Deus testifica neles e confirma que somos filhos, confirma que nós estamos vivendo. É o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós. É pela fé, meu irmão, crer pela fé. Ah, meu Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores adorem Espírito em verdade. Deus é Espírito. Quem crê em Deus, crê no sobrenatural. Se eu não crer que alguém pode ser liberto, se eu não crer que Deus pode fazer milagres, então cessou as coisas bíblicas. O livro de Atos, ele não tem um fechamento. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrevido pelo evangelista Lucas, ou doutor Lucas, historiador Lucas. Ele não tem um fim. Por quê? Porque a história da igreja continua. E Atos dos Apóstolos não tem um fim. A história da igreja continua. A história do povo de Deus, digo melhor, continua. Porque Deus vai levar um povo separado, um povo santo, um povo que obedeceu a Ele. Naquele dia muitos vão dizer, eu preguei em Teu nome, eu expulsei demônios em Teu nome, eu fiz isso em Teu nome, eu fiz isso em Teu nome, eu fiz aquilo em Teu nome. Ele vai dizer, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu tive fome e Tu não foste me dar de comer, eu tive sede e Tu não deste de beber, eu tive preso e Tu não foste me visitar. Muitos vão ser pegos de surpresa naquele grande dia, porque deixou as coisas dessa terra prender eles. Ei, meu querido, não deixe que as coisas dessa terra prendam a sua mente, a sua cabeça. Não deixe que o poder suba a sua cabeça. A palavra de Deus é viva e eficaz. E o servo de Deus não é enganado nem confundido, porque o próprio Deus não deixa o seu servo só. Ele foi com os profetas, ele foi com os apóstolos, ele foi com todos aqueles que confessaram o nome de Jesus. Grandes homens de Deus nós tivemos no século XIX, XVIII, século XXI. Deus levantou homens de Deus para anunciar o Evangelho. Deus não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. O que Deus falou sobre nós vai acontecer. Todas as promessas que Deus fez para nós vão acontecer. Talvez você tenha promessas de Deus e eu te digo, vai se cumprir. Não porque o homem quer, não porque o homem deseja, mas porque o próprio Deus quer. A Bíblia diz que nada do que o homem recebe não é permitido de Deus. Se eu estou aqui hoje anunciando a palavra de Deus, é porque Deus me permitiu. É porque Deus me permitiu. Ele é o dono do fôlego de vida. Eu posso muito bem daqui a pouco terminar esse vídeo e ser levado. Tem um caso de um rapaz que partiu agora segunda-feira. Ele fechou o ponto de trabalho no sábado e na segunda-feira ele não foi trabalhar. Ei, meu irmão, ele não foi trabalhar na segunda-feira. Ele não foi trabalhar na segunda-feira, meu querido, porque chegou o seu dia, chegou sua hora, chegou o seu momento. Então ele não foi trabalhar naquele dia, porque ele foi prestar conta com Deus. Nós estamos hoje aqui e amanhã não sabemos. Nós podemos prestar contas com Deus a qualquer momento. Não se assuste. Não se assuste. Aqueles que morrem vão direto prestar contas com Deus. Os que morrem em Cristo, não há acusação. Os que estão verdadeiramente em Cristo, não há acusação, há perdão. Ei, o Pai é bondoso. Ei, o Pai fez um banquete quando aquele filho retornou aos seus braços. O Pai lembrou do Pai porque ele era amoroso. O filho não lembrou do Pai
O filho lembrou do pai porque ele era amoroso, ele não lembrou do irmão porque o irmão era ingrato. O irmão estava servindo ao pai, mas servia por obrigação. Ei, Deus não quer que nós sirvamos a ele por obrigação. Tem que ser com amor. Tem que ser com amor, sem medo. E o filho disse: eita, levantar-me-ei e terei com meu pai, porque lá até os empregados são bem tratados. A Bíblia diz que o profeta não é honrado no seu próprio lar, na sua própria casa. E muitas vezes Deus tem que tirar o profeta, tirar o servo daquele lugar, como foi aconteceu. A história bíblica mostra isso. Profetas tiveram que se movimentar para poder cumprir a vontade de Deus. Por isso eu digo a você, se você tiver que sair de cantos, romper com algo, situações para fazer a vontade de Deus, faça. Se você tem que romper com pessoas, com lugares, ambientes, eu não sei, meu irmão. Se você tem que romper, se você tem que desfazer alguma coisa para começar outra nova, ei, se é Deus que está te mandando, vai, meu querido. Deus não deixa você ser confundido. Diz no versículo 17, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Aí ele diz no versículo 18, para finalizar essa palavra: já a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada vez mais, até ficar completamente claro. Aleluia, glória a Deus. Já a vereda dos justos, versículo 18, capítulo 4, versículo 18 de Provérbios. Já a vereda dos justos é como a luz da aurora. Ela vai brilhando. Ei, o brilho que tem em você, ninguém pode apagar, porque foi o Espírito Santo de Deus que te deu. Não é por orgulho, mas é porque o Espírito Santo de Deus te faz brilhar onde você chegar. Onde você botar a planta do teu pé, será abençoado aquele lugar, porque o Espírito Santo é contigo. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Se você está buscando uma bênção, você já é abençoado em Cristo Jesus, que vai brilhando cada vez mais até ficar completamente claro. É assim a luz, é assim na nossa vida, nós vamos brilhando a cada dia mais, até sermos dia perfeito, até sermos parecidos com Jesus. O nosso brilho não é para a vaidade, não é para a glória de homens, mas é para ser parecido com Jesus. Se você está fazendo algo que você está sendo parecido com Cristo, continue. Ei, os religiosos da época de Jesus não criam nele, e se criam, não queriam obedecer. Nicodemos diz: olha, nós sabemos que o Senhor veio de Deus, somente uma pessoa que vem de Deus poderia fazer tais milagres, mas mesmo assim eles não queriam crer, porque eles estavam com medo de perder a cadeira de Moisés, que não era deles. Você sabia que a cadeira dos sumos sacerdotes na época de Jesus não era deles? Por direito, era de João Batista. João Batista era verdadeiramente um profeta, um sumo sacerdote. Caifás e Cefás não poderiam estar ali. E João Batista estava no deserto pregando o batismo do arrependimento, pregando um arrependimento, e as pessoas procuravam João Batista, ia procurar a Deus não no templo, mas no deserto. Porque Deus tem compromisso com sua palavra. A igreja que Jesus vai levar é a igreja espiritual. Todos os povos e todos os tempos, todos aqueles que entregaram a sua vida verdadeiramente, onde um ou dois estiverem, Jesus está no meio, e ali é a igreja. Não é o prédio que vai subir, mas é a igreja santa, remida, lavada pelo sangue de Jesus. Essa vai se encontrar com Jesus nos ares. Lá no céu não vai ter nenhum título, nada. Lá no céu não vai ter títulos. Por isso eu digo isso sem nenhum medo. Eu não posso temer, meu irmão, nem você pode temer fazer a vontade de Deus. Não temas. A Bíblia diz várias vezes nas Escrituras: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Se Deus está com você, continua. E se Deus não estiver com você, Ele vai te parar. Ele vai te parar.
Ele vai te parar. Ou então ele vai deixar tu ir até tu quebrar a cara. Mas tudo isso Deus faz com misericórdia. Até quando Deus está nos tratando, Deus faz com misericórdia. Porque Deus é misericordioso e bondoso para conosco. Tá bom? Esse foi Provérbios capítulo 4. Uma palavra um pouco dura, mas o Espírito Santo de Deus tocou o meu coração nessa noite. E que você tenha um dia abençoado por Jesus. Que você aplique essa palavra, ande no caminho da justiça para que os teus dias sejam longos aqui nessa terra, para que você seja livre do mal, para que você não seja... se a gente fazendo o bem, a gente está sujeito a coisas ruins. Imagina nós plantando coisas ruins. Ei, Deus não tem culpa da caverna que nós estamos, no deserto que nós estamos. Muitas vezes o deserto que nós estamos foi nós que entramos. Mas Ele é tão bom que Ele estende a mão para nos tirar de lá. Aplique a palavra de Deus, você não vai ser enganado, você não vai ser confundido, você vai andar em direção ao alvo, você vai brilhando a cada dia mais. Já a vereda dos justos, no plural, diz a palavra de Deus, já a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ficar completamente clara. Ei, todo cristão é luz neste mundo. E a luz incomoda as trevas. A luz incomoda as trevas, porque onde a luz chega, as trevas saem. Não tem como estar luz e escuridão ao mesmo tempo. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você é joio, ou você é trigo. A Bíblia diz que naquele dia Ele vai mandar os anjos para separar o joio do trigo. Que são parecidos, mas somente Deus, somente os anjos do Senhor sabem que é um joio e que é um trigo. Estou aqui terminando mais uma live para a glória de Deus. Se você assistiu até o final essa live, curte, compartilha, clica no sininho, compartilha essa palavra em nome de Jesus, para que as pessoas possam também escutar a palavra de Deus. Hoje foi o 4º dia de Provérbios, será 31 dias meditando na palavra de Deus, no livro de Provérbios. E eu creio que Deus vai fazer muitos milagres para louvor do santo nome do Senhor Jesus. Eu oro para que Deus te cubra de bênção, te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te faça resplandecer sobre ti e Deus tenha misericórdia de ti. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida grandemente em nome de Jesus.